Olá, queridos amigos. Estamos aqui no nosso horário combinado, no nosso dia acertado, para que possamos continuar com esse trabalho belíssimo de conhecer as páginas da Bíblia. Nessa nova temporada, estamos abraçando as mulheres, todas elas que fizeram a história do povo de Deus. Pedimos que todos vocês possam estar conosco, porque é uma história, vamos dizer assim, inusitada, uma história envolvente e empolgante, onde podemos ver a força feminina na sociedade antiga e no caminhar do povo. Eu vou aqui agradecer a presença de nossas amigas biblistas, colegas, professoras, que estão aqui conosco, que sempre nos ajudam nesse trabalho, na conscientização e no envolvimento de toda essa história. Aqui conosco, mais uma vez, Maíla. Professora Maíla, obrigada. Eu que agradeço, Ana. Professora Amélia, obrigada mais uma vez. Então, temos grandes mulheres na Bíblia, mas nas páginas da Bíblia temos excelentes mulheres que vão nos ajudar a fazer esse caminho, esse entendimento, mergulhar, descobrir, nos apaixonarmos por mulheres que foram simplesmente fantásticas no caminho que levou a vinda do Senhor Jesus até nós. Então, eu vou pedir, Maíla, por favor, para que a gente lembre a história que nós vimos no encontro passado. Então, no encontro passado, no programa, nós falamos sobre Eva, né, essa primeira mulher, essa criação do gênero, né, da mulher e do homem. Deus que coloca esse casal, representando toda essa humanidade nesse paraíso, que é o projeto de Deus para nós. Depois nós entramos na história de Sara. Sara é a esposa de Abraão. Abraão, então, esse nosso pai da fé, com ele Deus começa a formação do povo de Israel, mas essa formação do povo precisa de filhos, e Sara era estéril. Entra aí a história de Agar. Agar é uma escrava egípcia que se une a Abraão, com ele tem um filho, Ismael, e nessa história acaba-se, então, Sara ficando aí enciumada por causa da situação de Agar ter tido esse filho Ismael. Mas Deus também escuta o pedido de Sara. Ela tem um filho, né, que é Isaac. De cada um deles, Deus vai, então, fazer um povo. De Ismael, a gente tem os ismaelitas, que é a descendência dos árabes. E de Isaac, que é esse filho da promessa feita a Sara e Abraão, vamos ter então a formação, a continuidade, na verdade, do povo de Israel, do povo de Deus. E a partir então de Sara, a gente tem Isaac. Isaac vai se casar agora com Rebeca, que é a história que a gente vai hoje dar início, né? Então, começamos aí no programa passado entrando nesse mundo aí dos pais, dos patriarcas e dessas mulheres que contribuíram aí para a formação do povo de Deus, chamadas então das matriarcas do povo de Israel. Tá. Então, eu vou pedir a vocês que estão com a Bíblia que, por favor, abram aí no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 24. Nós vamos conhecer um pouquinho de Isaac e do versículo 1 ao versículo 9, para que a gente possa, então, começar a entender a história de Rebeca. Tá? Aqui vai dizer assim: Abraão era, então, um velho avançado em dias, e Yahvé em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa. Eu te faço jurar por Yahvé, o Deus do céu e o da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste? Abraão lhe respondeu: em nenhum caso leves meu filho para lá. Yahvé, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela,
que me disse e me jurou que daria essa terra à minha descendência, Yahvé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. A gente vai ver aí, Amélia, que há uma condicional para que se vá em busca dessa mulher que se espera vá constituir essa descendência, né? Era sempre assim? Então, a gente percebe no texto que você leu que os casamentos eram arranjados. Nem o rapaz procurava uma namorada e nem a moça procurava. Então, é a família. E aqui ainda é diferente. O Abraão manda o servo que administra tudo que ele tem, e lá na terra natal de onde ele saiu, quando Deus fala, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mandar, te prometo uma descendência, abençoar, né? Então ele vai lá para buscar. E vai lá e fala, mas se ela não quiser vir? Né? Aí ele fala, tenho que levar seu filho, não, de jeito nenhum. Ele não quer que vá lá na terra dele levar o filho nasceu ali. E ele está no meio de outras raças que adoram outros deuses, né? Então ele não quer, né? Ele, ele podia pegar uma esposa ali, não quer. Ele quer alguém da parentela. Maíla, aqui uma coisa que me chamou a atenção, ele fala de um simbolismo aqui, que é o colocar a mão embaixo da coxa. Hoje a gente tem como símbolo colocar a mão em cima da Bíblia, qualquer juramento, qualquer compromisso, né? Isso. Da onde tem alguma coisa que a gente deva se reportar a essa simbologia? Então, é um costume deles fazer esse juramento, utilizando assim. Na verdade, se a gente lembrar mais para frente, a gente vai ter até o caso de Jacó, que vai ser ferido também na coxa. Parece assim, nós não temos nada, algum texto bíblico que fundamente essa pergunta que você nos faz. Mas me parece assim, que é algo bem de costume que eles têm, sabe? Essa questão da coxa. Então, por isso que ele até fala, põe a mão aí na coxa e aí você fez o juramento. Era uma tradição. É uma tradição, costume, né? Muito bem. E aí, então, depois dessa tradição, como a Amélia falou, ele vai em busca de cumprir a determinação, o servo, para então trazer essa mulher que seria recomendada, né? Isso. Muito próprio daquele tempo, porque hoje em dia os pais abriram mão de tudo isso, cada um escolhe o seu parceiro, né? Então, e aí até quebra um pouco o paradigma de pensar que somente os casamentos das meninas, das moças eram escolhidos pelos pais, pela família. Porque aqui esse texto mostra que não. Os homens também tinham os casamentos escolhidos pela família. Né? Então isso até quebra um pouco o esquema que a gente está acostumado a ver. E aí entra então em cena a pessoa de Rebeca. Isso. Rebeca então vai ser essa escolhida, né, para ser a esposa de Isaac. Está lá no versículo 15, 24, 15. Ele ainda não havia acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Então ele foi buscar a sobrinha. Sobrinha. Era sobrinha de Abraão. Então são primos, né? Eles aí. E aí fala, ela carregava um balde no ombro, era uma jovem muito bela e virgem, não tinha tido relação com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o balde e subiu. O servo correu para ela e disse, por favor, deixe-me beber um pouco de água do seu balde. Ela respondeu, beba, meu senhor. E abaixou depressa o balde sobre o braço e lhe deu de beber. Interessante que aí ela até fala, né? Quando ela terminou, ela disse, vou dar de beber também para seus camelos, até que fiquem saciados. Então, e aí, nesse ponto, aqui eu li o Gênesis 24, do versículo 15 ao 19. E aí, nesse momento, ele tem a certeza, a confirmação que é essa a esposa
Por causa Que da Deus- disponibilidade dela, Isso, né? essa Da generosidade. A generosidade. E outra coisa importante, que o encontro se dá na fonte. Sempre. Sempre na fonte, sempre no Os poço. poços. né? Me fez lembrar a passagem de Jesus, Da né? Que samaritana. chega ao poço Isso. com a samaritana e pede de beber, né? Sempre, olha, se a gente lembrar, a questão do poço é muito mais do que um lugar que se busca água. O poço na Bíblia é sempre o lugar dos encontros. Certo. E Jesus vai remontar isso também. Até se a gente trazer na lembrança, por isso que Jesus chama a conversa também para os maridos da mulher samaritana. Isso. Né? Porque sempre no lugar do poço, onde se davam os encontros, eram também os lugares onde se armavam os casamentos. As moças iam buscar a água, os rapazes iam levar as tropas de animais para beber a água, e aí tinha os encontros. Tá, digamos assim, não existiam praças ainda naquele tempo, né? Então, nas praças onde se faziam os footings, onde as mulheres passeavam, os rapazes também ali iam se namorando, se conhecendo, se escolhendo. No tempo era o poço. O poço devia ser um local realmente muito assim visitado, Isso. frequentado, né? Então, um Outra- local de... E outra coisa que chama muita atenção é que quem busca água na fonte, no poço, são as meninas, né? Sim. São as mulheres. Os homens vão levar os animais para tomar água, para beber. Mas quem busca a água mesmo na fonte são as meninas. Era um trabalho bem doméstico, por né? isso que- Bem isso. próprio das mulheres, Por isso né? que ele fala assim, que ele vai na fonte, né? E vai esperar as meninas chegarem para buscar água. Quando chegarem, aí vem toda uma conversa, quem foi. E aí chega a Rebeca, né? Isso, aí chega a Rebeca, ela vai então, e depois ele vai à casa dela, né? E ela então é escolhida para ser a mãe, para ser a esposa de Isaac e a mãe dessa nova descendência que a gente vai a partir daí. Aí lembrando, já entrando um pouco mais na história, Isaac vai ser o esposo de Rebeca, e Rebeca novamente entra a questão da esterilidade. Que ela também é estéril, né? E também pede a Deus que lembre-se dela e Deus faça algo por ela. Ela então fica grávida. E aí vai ter então o nascimento dos 2 filhos dela. E Isaac, que são gêmeos, que são Jacó, Esaú e Jacó. Me parece uma coisa assim muito propícia para contar a história do povo de Deus, essa questão da esterilidade renitente, né? Isso, sim. Reincidente, Isso. costumeira. Então, talvez para mostrar assim que apesar da humanidade se negar a trazer a linha de descendência da filiação divina, Deus, com seu poder, determina que seja gerado um filho, Sim. né? Sim, porque por que isso? Porque uma das promessas de Deus é sempre a descendência. Então, se Deus faz a promessa para que a descendência desse povo aconteça, pode até a humanidade ter essa esterilidade, que a promessa vai se cumprir. Não há impedimentos para a vontade de Deus. Não, não. Acho que, acima de tudo, fica isso aí como uma mensagem muito clara, né, Maíra? Exatamente. Dessa determinação do Senhor. É daqui que eu quero que nasça, da cepa seca, que eu quero que brote o ramo, que virá o Filho de Deus. Exatamente. Então, não adianta todas as incapacidades humanas que o Senhor vai dali fazer valer seu Chama a atenção uma coisa muito importante na Bíblia toda, né? A questão de que sempre de mulheres consideradas estéreis, né? Aí são excluídas porque para a cultura da época, para a religião da época, a esterilidade é castigo de Deus. A mulher é amaldiçoada. Então, você imagina o sofrimento da mulher, aí quando estudou Sara para perceber, né? Porque todo homem, ele quer um descendente. Porque não se fala em ressurreição. Morreu, acabou. O que vai permanecer vivo na memória da família? Os filhos. Então, por isso, sempre a luta para ter filhos, porque os filhos continuam. Um homem que morre e não deixa descendente é como palha jogada ao vento, acabou, ninguém vai se lembrar. Né? Mas aí, então, a importância de mostrar que Deus, nesse momento, onde tudo parece que é escuro,
Deus não promete a descendência, essa questão de você vai ser pai de muitas nações, né? No caso de Abraão. E também valorizar, quando se mostra essa questão da descendência e esterilidade, esse binômio, lembrar que Deus é que pode tudo. Né? Mostrar também essa limitação, esse nada humano, em que Deus é que é tudo. Deus querendo, tudo pode. Né? Então aparece isso. Aí você poderia ler para nós o capítulo 25 de Gênesis, do 19 até o 23, Sim. que conta para nós essa... De 19 a 23 vai dizer, nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Esaú, filho de Abraão. Abrão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Iavé por sua mulher, porque ela era estéril. Iavé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela disse, se é assim, para que viver? Foi então consultar Iavé e Iavé lhe disse, há 2 gerações em teu seio, 2 povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Então, aí mostra que dentro dessa gestação, os 2 são gêmeos, Esaú e Jacó. Ali já vai ter entre eles uma certa rivalidade. Uma rivalidade. Inclusive, o nome Jacó é aquele que segura pelo calcanhar. Por isso é o significado. Né? Antes da gente começar, então, a entender a história desses belíssimos gêmeos, vou pedir um intervalinho. Não saiam, porque vem uma coisa linda aí para ser anunciada.